In nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na 25º domingo depois de Pentecostes, celebrando a palavra de Deus do quinto domingo depois da Epifania, daqueles domingos que sobraram depois da Epifania. E isso nos traz um problema para a nossa reflexão, né? Porque estamos em Pentecostes e a palavra é para a Epifania. É todo outro ambiente. É o ambiente do reino, do estabelecimento do reino. Depois da Epifania, depois que Jesus vai para o céu, nós temos a Epifania, depois que Jesus se apresenta aos magos, né? Então, toda a palavra de Deus se volta para o estabelecimento do reino. E nós estamos aqui, enfim, né, depois de Pentecostes, no fim do ano litúrgico, e mais, queridos. O tom, na verdade, o mais é esse. O tom, na verdade, para a nossa reflexão, deve ser dado pelo finzinho das duas leituras, de ambas as leituras. Porque na Epístola, Paulo diz que escapamos da ira futura, né? Nós que escapamos da ira futura. E no fim do Evangelho, Jesus diz revelar as coisas ocultas desde a criação do mundo. Essas duas coisas devem nos dar um pouco a direção de como, afinal, interpretar e meditar a palavra de Deus hoje. Né? O que seria a ira futura? Em última análise, queridos, a ira futura é o inferno. É a danação eterna que as almas dos ímpios sofrerão depois do julgamento final. Essa é a ira futura. Mas essa é a ira divina. Essa é a ira divina. E contudo, nós já estamos num outro tempo. Nós estamos no tempo diria assim, da ira humana. Também se manifesta a ira divina. Mas estamos no tempo da ira humana, porque até os acontecimentos naturais vêm por consequência do pecado. Vos mostrarei coisas ocultas desde a criação do mundo. E esta é uma delas. A revolta dos astros, a revolta do planeta, a revolta da humanidade, toda ela tem raiz no decaimento da criação, as coisas ocultas, né? Lá debaixo da árvore em que Adão e Eva caíram no pecado original. Né? Compreende? Então esse é sobre essa ótica, sobre esse pano de fundo que nós devemos meditar a palavra de Deus. E na palavra de Deus há a dupla exultação. Tanto Jesus quanto São Paulo são alegríssimos, felicíssimos, né? Jesus porque, olhando para os tempos vindouros, vê o crescimento do reino. E nos mostra como esse crescimento é divino, misterioso. Não é simplesmente humano, mas é teândrico. É o homem sim, mas com Deus. Tem um mistério no crescimento do reino. E ele mostra esse mistério nessas duas parábolas, uma referente ao trabalho do homem, isto é, da semeadura, né? Que pega aquela sementinha tão pequenininha, torna-se uma árvore. Tão bonito. As aves do céu, somos nós, hein? As aves do céu vêm alinhar-se nela. As aves do céu, os homens destinados não à ira, mas ao céu, eles se alinham, eles se encontram na Santa Igreja Católica. Viram? Então, a outra parábola dirigida às mulheres. Um punhado de semente, em 3 medidas, deve ser muita coisa aí, 3 medidas de farinha leveda toda a massa.
o serviço, o crescimento misterioso do reino. Então, São Paulo também. São Paulo está felicíssimo. É em São Paulo que nós vemos como isso, claro, no seu iniciozinho, depois seguiu a história da igreja. Mas em São Paulo nós vemos como isso aconteceu. Ele escreve aos Tessalonicenses, né? E está felicíssimo, elogiando eles. Porque lá a palavra foi pregada em parresia, isto era a força, na virtude, uma palavra poderosa do Espírito Santo de Deus. Uma palavra poderosa do Espírito Santo de Deus, a parresia, como foi pregada a palavra. Foi assim com coisinha mole, né? Conversinha de fraquinho. Não, é coisa forte. Foi com parresia, com coisa forte. E os frutos que deu na comunidade, interessante que os 3 frutos são os das virtudes teologais. A força da fé, o trabalho da caridade e a moção da esperança. As 3 virtudes teologais. É aí que o apóstolo vê o motivo da sua alegria nessa resposta. E veja que em meio a tribulações, mas eles estavam alegres no Espírito, recebendo com alegria no Espírito Santo. Como isso serve para nós, hein? No meio de tribulações, mas recebendo com alegria a pregação do Espírito Santo. A pregação com parresia do Espírito Santo, com força, com autoridade, com vigor. Né? Não uma pregaçãozinha qualquer. Então, é o fruto, é o primeiro fruto. A pregação dos apóstolos que faz suscitar o reino de Deus na primeira igreja. Na primeira igreja. Mas é um crescimento maravilhoso que tem, porque essa primeira igreja já vai aliando outras, a Macedônia e a Acaia. Já vai se espalhando para outras. Eles dão testemunho e fazem com que a igreja cresça na Macedônia e na Acaia. E eles já não precisam mais nem elogiar o apóstolo, porque os macedônios e os acaienses já veem pelos frutos, pelo chamado, pela parresia, pelo Espírito Santo, eles veem quão verdadeira, quanta razão tem esta pregação, esta pregação. Então, queridos, é o crescimento do reino maravilhoso que traz alegria ao coração dos apóstolos. E daí é que nós temos que fazer agora uma volta aqui nessa alegria toda. Temos que dar uma volta nessa alegria toda. Porque a alegria desapareceu da face da terra. Nós não pregamos mais com parresia. Estamos aqui trancadinhos numa sala. Parecemos mais, em vez de pós-epifania, parecemos antipentecostes, lá trancado com os apóstolos num lugar secreto para que ninguém nos ouça e ninguém receba o nosso testemunho. Parecemos mais isso do que qualquer outra coisa. Ainda que usemos esses meios aí naquilo que podem nos ajudar. Então, nós estamos nesse outro tempo, queridos. A nossa questão mas e como mudou isto, queridos? Como mudou isto? Só compreenderemos se nos apegarmos de novo àquela palavra de Jesus. Tem que nos ser reveladas coisas ocultas que estão aí desde a criação. Deus fala em parábola. Isso é uma parábola. Nós estamos vivendo uma parábola. Nós estamos vivendo uma parábola. E temos que prestar muita atenção a ela para podermos compreender todas as coisas, desde a criação do mundo, as coisas ocultas. Né? Desde lá, eu já fazia alusão antes, né? Desde lá o inimigo de Deus trabalha, né? Querendo atrair a ira, o furor das duas iras, tanto a humana quanto a divina, sobre os homens. Né? Trabalha o inimigo. Né? E começa por destruir a unidade da igreja. Por aí que começa, hein? 1054, a grande divisão do Oriente e do Ocidente. Hein? O primeiro anticristo. O anticristo, bem desde o início do Evangelho, na verdade, nós temos aí a presença dos anticristos, são muitos. Né?
aqueles que dividem a igreja. Os anticristos que dividem a igreja. Começa lá, por uma palavra, hein? Por uma palavra. Começa lá, já separando a igreja do Ocidente e do Oriente. Por uma palavra. E está escrito nos evangelhos sobre essa palavra que viria, o troco. O troco. Nós diremos essa palavra daqui a pouquinho no nosso credo. O troco. Uma palavra. Depois, 1517, outro grande golpe na unidade, nessa alegria da evangelização. Sofremos com a invasão dos protestantes, né? Daqueles que não aceitam a pregação em parresia. E isso nós vimos sofrendo até hoje. Bem, hoje, como se diz, qualquer homem bota debaixo do braço a Bíblia, que nunca estudou e não entende, e nem pode entender, quem não é católico não pode entender a Bíblia. As Sagradas Escrituras só podem ser entendidas no ambiente católico. Só por católicos ela pode ser entendida. Mas esses homens saem aí criando igrejas e dividindo o Cristo. São todos anticristos. Todos eles sois todos anticristos. Porque dividis a igreja, a única igreja de Cristo. Olha essa obra, bem-vindo. Depois, queridos, sofremos um grande golpe, grandíssimo, imortal golpe das nações. Das nações. Com a criação da nação moderna. A divisão entre as nações e a igreja. As nações quiseram se separar da igreja. E surgiu o Estado norte-americano. E aconteceu a Revolução Francesa. Vieram todos os demônios querendo tirar do homem, do mundo, a pregação em parresia da igreja. E penetrou na igreja. É o que o próprio Bento XVI, inocentemente, como se nada fosse, disse a respeito do Vaticano II. Ele disse como se nada fosse, como se não tivesse importância, como se não fizesse mal. Cabecinha modernista de Bento XVI, né? A cabecinha modernista de Bento XVI não podia enxergar o grande teólogo. Faz-me rir, não conseguia enxergar diante do nariz que isso era uma palavra que ele estava dizendo, uma palavra terrível divisão interna da igreja. Né? O Vaticano II. Né? Um golpe assentado para solapar a igreja desde o interno. Né? E diminuir toda a força de evangelização. Né? Toda a parresia, toda a unidade de igreja. Todo o chamado da humanidade à unidade. Disfarçado em discursos tão bonitos, quem lê os 16 documentos do Vaticano II, aquilo tudo é tão bonito, gente. Mas esconde bombas de tempo, dizia Mousson Lefebvre. Bombas terríveis bombas de tempo. E para dar o ponto final, né, chegou Bergoglio, o inimigo interno, como um lenhador querendo destruir e acabar com o papado e com a Santa Igreja. Agora sim, com Jorge Mário Bergoglio, o antipapa, instala-se, de fato, a maior fraqueza jamais sentida na força do Espírito Santo, na alegria do Espírito Santo, na conversão das almas, na salvação das almas. O que se quer é a perdição. Né? O que se quer é... E aí já estamos preparando para não qualquer espírito que divide igreja, mas estamos preparando para aquele espírito terrível de que fala Apocalipse 13, o versículo 1 e seguintes, né? O anticristo. De 1 a 10, né? A primeira besta. A primeira besta. Estamos aí, em vésperas de conhecê-la. Estamos aí na beirinha
de tomar conhecimento dessa bênção. Então, queridos, a verdade é que estamos nesse tempo do furor e da ira dos homens, que se revoltam contra Deus e arrastam consigo todo o cosmos e o planeta, toda a natureza. Arrastam em pós a si. Nós temos sentido isso. Sentimos isso com essa chuva que não cessa aqui no sul. Hoje tivemos um dia de sol, hoje tivemos um dia de sol. Estamos dando graças a Deus. Não sei se dura até amanhã. E o frescor que agora finalmente sobe, porque o resto do Brasil estava queimando. Estava queimando. E não é só o Brasil. É o planeta inteiro. Pensa em Dubai. Viram aquela? Pensem em toda a Arábia Saudita. Debaixo de país desértico. Debaixo de água, afundando no mar, afundando, terrível. E assim vai em toda parte. E se nós contarmos os furacões, se nós contarmos os vulcões, se nós contarmos as guerras, agora está todo mundo voltado só para a guerra do Oriente Médio, mas a África continua em guerra, a Ucrânia continua em guerra, aqui se prepara uma aqui, nas nossas barbas, e tudo ferve. Quando eu vejo que nem essa semana o encontro de Xi e de Biden, viu? Entre apertos de mão e sorrisos, eu lembro daquela palavra de Nossa Senhora: os homens farão acordos, apertar-se-ão as mãos e ao virar as costas se trairão um ao outro. Não nos alegremos não, querido. Nós não podemos nos deixar enganar por essas promessas de paz e de não vai sair guerra. Teve outros países lá dizendo, não, nós não queremos a guerra. Estão todos se preparando para ela. Estão todos se preparando para ela. Essa daqui é a verdade. Caímos na ira dos homens, e Deus aproveita para fazer dela a sua própria ira, a ver se ainda salva alguns. Como isso seria importante, queridos, que nós entendêssemos que todos esses sofrimentos e o grande castigo que nos vem é um último e desesperado chamado do Pai bondoso e do Pai amoroso, para não cairmos naquela ira definitiva, aquela que é a ira terrível, da condenação, da danação eterna. Aquela que é a ira terrível. Esse é um segredo, não do início, mas do fim. Já revelamos um segredo do início, agora estamos revelando um segredo oculto do fim. Terrível. Quanto nós, queridos, devíamos olhar para toda essa história, ver a alegria de Jesus, ver a alegria de Paulo e chorar. Nós não temos que nos alegrar, não. Temos mais é que chorar, e que implorar, e que pedir a Deus a piedade. Piedade dos homens, piedade de todos nós. E ninguém tem medo desses cataclismos que estão acontecendo, ninguém tem medo da guerra, ninguém tem medo da fome, ninguém tem medo da sede, ninguém tem medo da irradiação, seja solar, seja aquela feita pelo homem, ninguém tem medo. É hora de chorar. Estamos no tempo da ira. Nós vivemos no tempo da ira. Agradecemos sim a Deus todo o serviço de evangelização que já houve nos séculos passados. Agradecemos ainda a esperança de, depois dos 13 dias de trevas, termos ainda um tempinho para a evangelização final. Mas agora, choremos e imploremos para que Deus tenha piedade de nós e da inteira humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.